Pessoal, vim aqui para falar uma coisa com vocês, que hoje eu peguei a Bíblia, né, para ler a palavra, e Deus me deu uma palavra onde dizia que Jesus estava lá com o pessoal, né? Estava lá com o pessoal que chegava, porque onde Jesus chegava, quando Jesus chegava no lugar, né, as pessoas já, né, se aglomeravam lá, sentavam em volta de Jesus e queriam ouvir a palavra do Senhor. Fiquei meditando nessa palavra. Chegou o discípulo lá e disse assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Imaginando nisso. Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus disse assim para aquele servo, falou assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que me seguem. Pensei assim, o que Deus quer dizer com isso? Me segue, aqueles que me seguem. Que a mãe de Jesus seguia ele, né? Seguia Jesus também. Aonde Jesus estava, a mãe dele estava. Os irmãos dele também. E Jesus falou isso, né? Minha família é aqueles que me seguem. Quando ele disse isso, me segue, gente, pelo meu entender, gente, eu não estou aqui pregando a palavra porque eu não sou pregadora. Mas eu entendi assim. Quando Jesus disse isso, não é dizer que a mãe dele e que os irmãos dele não seguiam ele. Tá entendendo? É que ele não ia, imagina assim, ele não ia levantar dali, porque ele estava ali ensinando a palavra para o povo, ele estava explicando ao povo a palavra de Deus. Então ele não ia levantar dali, né, para atender a mãe dele e os irmãos dele, só porque, tua mãe e teu irmão estão lá fora, o senhor não vai atender eles não? Tipo, ele não ia levantar só por causa disso. Por isso que ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que me seguem. Ele não quis dizer que a mãe dele e que os irmãos dele não seguiam ele. Ele só quis dizer assim, eu não vou levantar daqui, né, para ir atender minha mãe e meus irmãos são porque eles sangue, né? Só porque é do meu sangue, né? Porque muitas das vezes a gente estamos assim, né, gente? Nós, seres humanos, eu entendi a palavra assim, nós, seres humanos, gente, a gente tem muito disso. Minha família é meus filhos, né? Claro, que aqui na Terra cada um tem sua família, né, gente? Tem aquela separação, né? O vizinho não é minha família, né? O vizinho não é minha mãe. Então, a minha família é meus filhos, minhas filhas, os meus netos, meu marido, que é casado comigo, é minha mãe, é meu pai, né, minha irmã. Então, mas Jesus não faz essa separação, porque Jesus, ele é espírito, né? Então, ele não tinha essa coisa de sangue, né? Claro que ele, né, nasceu de Maria, né? Foi gerado pelo Espírito Santo, né, na barriga de Maria. Mas nem por isso ele fez a separação de dizer, minha mãe, meu pai, minha mãe e os irmãos estão lá fora, então eu vou lá, né? Vou lá atender eles. Não, entendeu? Porque ele estava ali para ensinar a palavra de Deus. Então ele não poderia sair de lá e atender a mãe dele e os irmãos dele só porque eram irmãos e era pai, né? Ele não é igual como nós. Minha mãe chegava na minha casa, né? Quando a minha mãe estava viva, eu já ia lá atender ela, porque é minha mãe, então já ia atender minha mãe, né? E se chegasse minha irmã com meus sobrinhos, né? Eu já ia atender, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos. Mas Jesus não, Jesus era além disso, Jesus era filho de Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele não pensava como a gente. Ele não tinha um procedimento como a gente tem, nós seres humanos, né? Então quando ele disse isso, que Jesus falou assim, pode ter tido até aquela meio tipo, por que ele falou isso, né? Meus irmãos e minha mãe é aqueles que me seguem. Maria não seguia Jesus, os irmãos dele não seguiam ele, mas não quis dizer isso, pessoal. Ele quis dizer que ele, a mesma atenção que ele estava dando para aquele povo, né?
era a mesma atenção que ele daria para a mãe e para o irmão deles. E com certeza o irmão dele, os irmãos e a mãe dele estavam indo ali para ouvir também a palavra, para ouvir Jesus, né? Jesus pregar, falar a palavra do Senhor. Então é muito lindo, gente, quando a gente vê isso, né? Eu li essa palavra, me esqueci o versículo, tá, gente? Mas eu li essa palavra e fiquei assim, né? Fico impressionada quando eu leio, porque o quanto Deus ama nós. Ele não faz decepção de pessoa, ele não faz diferença de cor, de raça, né? Jesus não mede pelo sangue, né? Ah, não, minha família é só minha mãe, meu pai, meus irmãos. Não. Porque ele não é como eu e você. Jesus não é como eu e você, né? Então, por isso que ele não faz essa diferença. Para ele, todos nós somos iguais, né? Ali, no caso, a mãe dele e os irmãos dele era como aquele povo que estava ali sentado. Não era diferente só porque era pai, era mãe ou porque era irmão. Ah, não, como minha mãe está lá, minha mãe chegou, meus irmãos, eu tenho que ir lá, né? Vou me levantar, eu vou parar aqui de falar a palavra e vou lá atender eles. Ele quis mostrar a diferença. Ele quis mostrar que todos nós somos filhos de Deus. Não tem diferença de, minha mãe, meus irmãos, então eu vou lá dar atenção para eles porque eles são minha família. Não, Jesus não faz isso. Jesus não faz separação. Jesus não faz diferença entre eu e você. Somos todos filhos de Deus e somos todos irmãos de Jesus. Independente da cor, independente do sangue que você tem correndo nas suas veias aí. Não temos diferença para Deus. Todos nós somos filhos dele. E todos nós somos irmãos de Jesus. Gente, a coisa muito linda é você servir a Jesus. Quando nós servimos a Jesus verdadeiramente, quando a gente conhece a palavra de Deus, irmãos, é muito lindo, sabe? Você conhecer. Eu vim aqui falar, né, com vocês aqui, eu nem me ajeitei, não fiz nada, vim assim, porque eu senti vontade de falar isso para vocês, que todos vocês que me seguem aqui, todos vocês que estão aqui no meu canal, sabe, são filhos de Deus. Todos nós somos irmãos em Cristo. Independente que eu sei que tem muitas pessoas, alguns são evangélicos, outros não são, mas Deus não faz diferença. Deus não faz diferença, porque todos nós somos filhos do Senhor. Somos filhos dele, sabe? E a gente, né, nós seres humanos, como nós somos pecadores, né, nós nascemos do pecado, e a gente faz essa diferença, né? Eu tenho minhas filhas, eu tenho meus netos, eu tenho minha irmã, né? Aí cada um tem sua família, mas Deus não, né? E eu fiquei maravilhosa com essa palavra, porque quando Jesus falou isso, que a família dele era aquele que seguia ele quer dizer, aquele que faz a vontade deles, irmãos. Aquele que faz a vontade do Senhor. Ele não quis dizer, ele em nenhuma hora nenhuma, ele quis dizer que a mãe e que o irmão dele não era família. Ele não quis dizer isso, ele quis dar um exemplo ali. Ele não falou isso para dizer que a mãe e os irmãos deles eram menos que as pessoas que estavam ali, não. Ele quis ali dar um exemplo de quando a gente ama a todos, independente que seja mãe, que seja irmão, que seja pai, que seja quem for, né? Então ali ele quis dar um exemplo que ele nos ama, irmãos, que Jesus nos ama, tá? Independente das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados, do que você seja, ele ama você, porque Jesus disse na palavra dele que ele ama o pecador, ele só não ama o pecado. Então as pessoas muitas das vezes confundem isso. Quando ele fala, ele não ama o pecado, mas ama o pecador. O pecador é quem? É eu, é você que está aí do outro lado da telinha, gente. Nós somos pecadores. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E aquele que diz que não tem pecado, está pecando, porque todos nós pecamos todos os dias, em todos os momentos. Então, quando ele diz que ele não ama o pecado, é aquilo que a gente faz que ele não ama, né? Mas ele me ama como pecador,
mas eu não amo o pecado que eu faço. Então, quando a gente aceita Jesus, né? Que a gente não aceita Jesus errado. Quando Jesus nos aceita, porque nós não aceitamos Ele, é Ele que nos aceita. E quando Jesus nos aceita, Ele muda a nossa vida. Quando nós oramos a Ele, entregamos tudo na mão dEle e dizemos, Senhor, isso eu não consigo, é difícil. Porque, pessoal, como nós somos pecadores, nós não conseguimos largar o pecado sozinho. Nós temos que ter a ajuda de quem? Do Espírito Santo, de Jesus, para nos ajudar a largar o pecado. A cada dia mais, a gente estando na igreja, estando em comunhão com os nossos irmãos, e estando ali aprendendo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia, a gente vai aprendendo que a gente precisa a cada dia melhorar. E isso é de um dia após o outro, a gente vai aprendendo. A palavra de Deus é simples. Gente, é muito simples seguir a Jesus. Se você ainda não segue a Jesus por achar difícil seguir a Jesus, se você fala assim, pô, seguir Jesus deve ser muito difícil, tem que fazer tudo certinho, tem que andar certo. Não, você não vai dar certo se você depender só das suas pernas e depender só de você. Mas quando você se entrega a Ele e Ele te recebe, Ele vai mudando a sua vida. É assim que Ele mudou a minha vida, mudou a vida de muitas pessoas, entendeu? Através da gente se entregar para Ele. Ele nos aceita e a gente vai largando o nosso pecado. A gente não vai deixar de ser pecador, mas a gente vai deixando de fazer aquelas coisas que desagradam aos olhos do Senhor. É isso, gente. Vim falar isso com vocês. Comecei a falar um monte de coisa, né? Então é isso. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único Salvador, porque você acha muito difícil largar o vício, o cigarro, da bebida, a prostituição, qualquer tipo de coisa que você faça que não seja ilícito, né? Se você acha difícil, gente, pode ter certeza que se você esperar, eu vou esperar largar tudo isso para servir a Jesus, você não vai, porque você nunca vai servir a Jesus. Se você falar, eu primeiro tenho que largar de fumar, largar de beber, largar disso, largar aquilo para poder ir para Jesus. Não, você nunca vai conseguir. Agora, quando você disser, Senhor, Senhor me aceita, Senhor me aceita como teu filho, Ele vai te aceitar, você vai procurar uma igreja próxima à sua casa, porque Jesus já te aceitou, só basta você se entregar para Ele. Procura uma igreja próxima à tua casa, uma igreja que pregue a palavra do Senhor, que não pregue, gente, riqueza, porque Deus não é isso. Deus não é carro, não é casa, Deus é prosperidade, de alegria, de saúde, Deus é amor, perdão. Então Deus é esse tipo, tá bom? Então se você quer servir a um Deus verdadeiro, um Deus que amou o mundo, que deu o filho, Deus deu o único filho dele, por amor a mim e a você, se você quer servir a esse Deus maravilhoso, procura uma igreja mais próxima que fale do amor de Jesus, que pregue a palavra do Senhor, vá lá, fala com o pastor, se entrega a sua vida a Jesus e você vai ver que a cada dia que você for para a casa de Deus, que você aprender da palavra, você vai conseguir largar o pecado que te prende, né? E você vai ser servo do Senhor, e você vai ser uma serva do Senhor, e você vai ser filho de Deus. E é isso aí. Servir a Jesus é muito simples. Só basta você querer que Ele te ajude, porque você sozinho, a gente sozinho não consegue nada. Mas com Ele no nosso caminho, com Ele na nossa frente, com Jesus nos segurando, nos tomando pela mão, né, nos carregando no colo, a gente consegue todas as coisas. Então, peço a vocês que deixem o seu comentário, tá? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Senti muita vontade de trazer essa palavra hoje aqui, gente. Eu creio que foi do Senhor, porque os meus vídeos, vocês veem, né, são de vlog, mostrando meu dia a dia. Não falo muito de religião, eu não falo da igreja, eu não falo nada. Aqui o canal é para vlog. Mas eu senti muita vontade de trazer essa palavra hoje para vocês. Então,
Se vocês querem ser filho de Deus, irmão de Jesus, aceita Jesus e segue Ele. Simples. Leia a palavra. Busque as respostas nas palavras. A palavra de Deus é a única profecia que é certa e correta. É a palavra dele. Então, deixa aí seu comentário. Se você quer aceitar Jesus, coloque aqui. Quero aceitar Jesus. E vou estar orando por você. Deixa, aí nos comentários, quero aceitar Jesus. Deixa aí, vou estar orando por você. E você procura uma igreja próxima à sua casa. E Deus vai te receber de braços abertos. A paz e até.